Iraci, boa tarde. Boa tarde, Tony. O senhor há de convir que as declarações do Dr. Eliardo Cabral causaram uma grande ebulição neste caso, de ontem para hoje. O que ele disse, as afirmações que ele fez, o senhor compartilha delas? Bem, o que o Dr. Eliardo disse, eu acredito que seja uma opinião pessoal do Dr. Eliardo. Eu acho que só haverá, em verdade, uma posição do Ministério Público, aí digo, dos promotores que acompanham a investigação. Acredito que seria mais prudente uma declaração oficial, depois que nós tivéssemos a oportunidade de analisar todos os laudos, que ainda não foram concluídos, de confrontar com as demais provas colhidas, as provas testemunhais, reinquirirmos algumas testemunhas que o Ministério Público entende que são necessárias e imprescindíveis para o melhor esclarecimento da verdade. Então, a partir desse momento, ou um momento posterior a esse, ao confronto de todas essas provas, é que, objetivamente, nós haveremos de, em conjunto, chegar a uma e conclusão. quem sabe até em uma coletiva, externar para a imprensa aí a posição institucional do Ministério Público sobre o que ocorreu com Fernanda Lage. No que diz respeito à tese de homicídio e suicídio, pelo menos, o senhor poderia adiantar alguma coisa? Pelo que colocou o Dr. Eliardo Cabral, essa tese de suicídio já é totalmente descartada. Procede? Veja bem, eu tenho uma posição sempre muito prudente em tudo que faço na minha vida, como pessoa, como ser humano e como profissional. O Ministério Público, aí sim o Ministério Público, nunca trabalhou com outra possibilidade que não, primordialmente, a possibilidade do homicídio. Porque sempre afirmei para a imprensa que isso é natural e toda investigação dessa natureza, você não investiga suicídio. É um contrassenso você investigar suicídio. Você investiga, efetivamente, é o homicídio. Então, o suicídio, ele vem por exclusão. Então, nós não acreditamos, efetivamente, no suicídio. Não acreditamos. Mas nós não podemos, com a devida segurança, afastar totalmente essa possibilidade depois de nos depararmos com a análise dos laudos que serão produzidos pela Polícia Técnica. Depois que analisarmos, e o Ministério Público está tendo nesse aspecto todo o cuidado, nós temos inclusive uma reunião com a senhora Procuradora, no sentido de que nós, os promotores que estamos acompanhando a investigação do caso Fernanda, nós queremos e já estamos contactando com outros Ministérios Públicos de outros estados, principalmente o Ministério Público de Brasília. Já entrei em contato com a senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal, no sentido de que lá, como o Ministério Público é melhor estruturado do que o nosso, e existem inclusive pessoas com capacidade técnica, peritos que fazem parte da própria estrutura do Ministério Público, se for necessário e houver disponibilidade, que essas pessoas possam acompanhar os promotores para responder, inclusive, às dúvidas que nós, promotores, poderemos eventualmente ter. Porque se trata de uma questão técnica que foge, às vezes, muito, apesar de nós trabalharmos com essa matéria, foge muito de uma análise mais precisa por parte de nós, promotores. Doutor Iraci, por que então? Eu sei que cada caso é um caso, mas como é que se explica, por exemplo, que alguns casos tidos, em princípio, até como quase impossíveis de serem desvendados, numa rapidez tremenda, a polícia consegue desvendar e até prender o assassino? Nós temos um caso recente de uma estudante que foi sequestrada, o corpo encontrado em Buriti dos Lopes, depois o bandido preso em Camusim, no Ceará, numa rapidez tremenda. E num outro crime, que aparentemente se tem a sensação de que facilmente vai ser elucidado, se tem essa dificuldade toda. O que é que explica, o que é que justifica isso? Eu entendo que esse caso da Fernanda trata-se de uma investigação de uma certa complexidade, porque há muitas informações. Então, o senhor diria que se há um assassino, esse crime foi muito bem arquitetado? Foi, mas não significa dizer que, em sendo bem arquitetado, a polícia não possa encontrar o autor ou autores
desse crime. Não, a questão é que há várias informações, são várias vertentes, são várias perícias, e a polícia com certeza está esgotando todas essas possibilidades. E é nessa linha que o Ministério Público quer trabalhar, esgotar todas as possibilidades para, ao final, nós do Ministério Público, o Ministério Público enquanto instituição, do ponto de vista processual, é que faz o que o direito processual chama de opinião delicto, é o que dá a opinião sobre o delito, tem esse poder o Ministério Público, e é nesse sentido, nós só formaremos a nossa opinião, a nossa convicção a respeito das investigações depois que forem concluídas todas as investigações. Me diga uma coisa, dados pontuais, a questão, por exemplo, do DNA nas unhas, se falou que isso seria colhido para se chegar à conclusão de com quem ela teria travado uma luta corporal. Isso está descartado ou está em avaliação? Em que pé está isso? Existem realmente... existia pele debaixo das unhas da Fernanda de uma outra pessoa? Veja bem, nós não podemos afirmar isso, Tony, porque nós não tivemos efetivamente contato ainda com a conclusão da perícia. Mas o senhor tem acompanhado os autos, sim, não é? Sim, nós tivemos, eu e o doutor Eliardo Cabral, nós tivemos conversando com os peritos locais. Mas mais no sentido de mostrarem fotos e possibilidades. Não há um trabalho conclusivo da perícia a respeito disso. Então seria temerário de nossa parte emitir um juízo, que é um juízo técnico, sobre algo que nós ainda desconhecemos. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. O que eu particularmente tenho, e isso já foi exteriorizado para toda a imprensa, é que, e algo de concreto, é essa história do vigia. Nós acreditamos, por exemplo, que o vigia ainda omite algumas coisas, que o vigia sabe demais. E isso nós temos... Isso é uma convicção. É uma convicção que nós temos, porque nós tivemos a oportunidade de inquirir o vigia, eu e o doutor Eliardo, inquirir o vigia e sentimos que havia, por parte do seu depoimento, ainda faltava alguma coisa, ou faltava mais elementos de convicção para o Ministério Público, porque não é razoável, e isso parte da lógica, não precisávamos nós ser promotores para saber que alguém que vê uma mão num portão, você vê alguém com a mão no portão e não vê o corpo dessa pessoa, é algo que contraria o próprio senso, a própria lógica. Enfim, para qualquer pessoa média, isso foge a algo palpável do ponto de vista da verdade. Agora, doutor Ubiraci, o senhor sabe que diante desta, vamos dizer, expectativa das pessoas, as especulações elas se amontoam dia a dia. E a população chega até a apontar pessoas. Há nomes. Nós já vimos, o senhor testemunha disso, nomes serem divulgados em colunas de jornais, insinuações em todos os locais públicos, ao ponto de, inclusive, uma dessas pessoas, que é o empresário Givago Castro, ter vindo já à televisão por várias vezes se defender. Por quê? E o que teria motivado se chegar ao nome do empresário Givago Castro, doutor Ubiraci? Bem, olha, Tony, no tocante a esse aspecto, eu entendo o seguinte. Desde quando comecei a acompanhar essa investigação, e é algo que eu tenho tido, assim, uma prudência muito grande, porque são várias vertentes que se trabalha. Eu não sei como essas informações saem do âmbito da polícia. Hoje mesmo, já dei uma declaração no sentido de que nós devemos nos reunir com o secretário de Segurança, com o delegado-geral, e ver de onde estão partindo essas informações, porque a investigação policial ela é sigilosa, está lá no Código de Processo Penal, no artigo 20. Então, a autoridade que está presidindo o inquérito, presidindo a investigação, ela tem por obrigação manter o sigilo. Isso, não estou dizendo com isso que é a autoridade policial encarregada do caso que está deixando vazar, mas de algum lugar está saindo, porque às vezes se reproduzem depoimentos, às vezes ipsilíteres, em algumas situações. Isso não é bom para a investigação. Aliás, isso atrapalha a investigação. Muitas pessoas que se sentiriam mais à vontade em prestar um depoimento, uma declaração para os promotores, agora se sentem meio que inibidas, porque essas informações vazam para a imprensa e, às vezes,
quando há um vazamento de forma distorcida. Agora, e aí começa-se a especular. Mas nesse caso específico, com relação ao empresário, essa coisa foi o contrário. Quer dizer, nasceu lá, foi uma coisa mais no campo popular, e depois a imprensa foi obrigada a tratar do caso, vamos dizer assim, usando entre aspas, diante da força que ganhou, da dimensão que ganhou essa especulação, doutor Birassi. Talvez as pessoas tenham apontado para o nome do empresário, talvez em razão da Fernanda ter entrado, ter tido acesso ao prédio do Ministério Público Federal através do prédio do Tribunal Regional do Trabalho. Talvez seja essa... Que é uma obra feita pela construtora de propriedade do seja empresário. Esse o indicativo para que as pessoas possam efetivamente criar no seu imaginário essa possibilidade. Mas isso por si só não seria suficiente para apontar o empresário como um possível autor da morte da estudante Fernanda.